Hoje nós vamos estudar a carta a Filadélfia. Nós vamos entender no final do estudo o que significa Jerusalém. E aquele que se interessa por Deus e por Jesus, ele vai entender muito bem o céu. Os que entrarem sem conhecer a Deus, sem se preocupar com o que Deus pensa e fazer só o que tem vontade, ele entra como carvalho de justiça. Ele fica do lado de fora como carvalho. Só mora em Jerusalém quem se interessou por conhecer a Deus. Ao anjo da igreja diz essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então essa é a carta. Então, Filadélfia. O que significa? Amor fraternal. Quando a tribulação ameaçar o mundo e as pessoas, Deus se dirige em amor, refúgio que nos abriga da contenda, calmaria das águas agitadas, oásis no deserto espiritual. Então esta carta é quando as coisas estão muito difíceis, tá? E o mau exemplo à tua volta. Aí tu enfrenta esta carta na tua vida. É um tempo na sua vida e literalmente será, segundo os teólogos, na grande tribulação. Na tribulação é o único período que pessoas, quando Jesus voltar e a igreja estiver nos céus, na grande tribulação, que as pessoas que forem firmes com o evangelho que terão direito aos céus dando sua própria vida. Mas serão raríssimos os que vão conseguir. Na grande tribulação, o medo não existirá. Lembrem-se disso. Na grande tribulação, o medo não existirá. A carta de Filadélfia é aquele momento que você já não tem mais medo do que vai acontecer. Você já foi exprimido pelo medo, pela ansiedade, pela espera, e você vai enfrentar as coisas, dá meio sangue frio, digamos assim, aquele período. E a grande tribulação, ninguém terá medo. Porque o Espírito do Senhor é que nos dá consciência do certo e errado. Quando o medo entra, é porque o Espírito Santo também está conosco, nos alertando. Quando sai o medo, é você decidindo com seu livre-arbítrio no máximo. Então, cidade da província romana da Ásia, hoje Turquia, 120 quilômetros sudeste de Sardes, fundada pelo rei Emenes, rei de Pérgamo no século II, 200 a.C. No ano 17, destruída por um terremoto. Então, no ano 17 ela foi destruída. Então aqui Jesus tinha 17 anos, Filadélfia foi destruída como cidade. Lembra que eu disse que essas 7 cartas são cidades que existiam na época de João e havia igreja ali. Então, tanto a cidade tem um contexto espiritual para nós entendermos, como existia um contexto na carta de João para eles, como ela pode ser uma profecia para a volta de Jesus. Era uma cidade idólatra, culto ao imperador, apesar de hoje não ter mais nada do cristianismo, foi a cidade da região que mais permaneceu cristã. Ela ficou mais tempo a igreja nos seus dias na época. E hoje não tem mais nada do cristianismo, irmão. Mais nada. Infelizmente, é Turquia e deu. Uma igreja citada na Bíblia e que hoje não existe mais. A fé é uma planta
dentro de nós, né? Uma semente que dá uma planta que você tem que regar com a água da palavra para ela não morrer. Se não regar, ela morre. Ficava em área fronteiriça de cultura como portão de entrada da Ásia Menor. Não tinha estilo grego nem romano, mais aberto às culturas. Então ela era mais, nós chamaríamos de eclética, que aceita as culturas em volta. Santo e verdadeiro são atributos de Deus. A palavra santo e verdadeiro é atributos do Pai. A palavra santo significa ser igual sempre. Quando você é sempre igual nas tuas intenções, você começa a se tornar santo. Porque Deus é verdadeiro. Não mudou a ideia. Exatamente. A mentira, o que é? Mudança de ideia. Verdadeiro significa isso, que a ideia não muda. O foco do pensamento é o mesmo. Santo é intenções. Verdade ou mentira é no campo dos pensamentos. Sim é sempre sim. Não é sempre não. Aquele que tem a chave de Davi, por que chave de Davi? Por que é essa expressão? Vamos ver por quê. O sacerdote Eliaquim era o portador da chave do palácio do rei Davi, segundo Heródoto, o historiador judeu. Tá? Seu ofício dava plena autoridade para agir em nome do rei. Se abrisse o palácio, permanecia assim. Se fechasse, assim também. Jesus, viveu este papel do sacerdote Eliaquim. Então, para os judeus, vendo chave de Davi, entenderam pela história que o sacerdote dele tinha a chave do palácio e abria para as pessoas virem falar com o seu rei, pedir clemência, perdão de dívidas. Então, quando fala que tem a chave de Davi, está chamando Jesus de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entenderam como a Bíblia tem um sentido da verdade de fatos da época? Que não é só filosofia, só uma interpretação mental, ou uma neurolinguística, uma psicologia, é algo real. Obras e portas. Jesus abre as portas. Não se pode esperar avivamento sem Jesus. O avivamento começa quando as pessoas deixam de negar o nome de Jesus e começam a humilhar-se com arrependimento e obediência. Quando as pessoas negam o nome de Jesus na sua vida, nega pela aparência, pelas amizades, pelo trabalho, pela família. Não é bem assim, calma, eu não sou crente, não. Calma, eu sou moderno. Aí começa a se envergonhar do nome de Jesus socialmente, dentro da família. Ela não tem um avivamento dentro dela, porque ela quer acomodar. Ela tem necessidade. É o que a igreja de Filadélfia passou. Então, é quando a pessoa começa a negar, ela perde o avivamento, quer dizer, aquela chama viva. Todos passam por isso, sim, porque é uma forma de você lutar pela tua fé. O avivamento, a alegria da fé tem que ser motivada por nós, para que a gente não perca a alegria. A gente se esforça para ensinar a si mesmo a ser avivado. Isso é uma coisa que cada um tem que fazer com sua alma. Se ensinar a avivar. Em meados de 1800, a taxa de, aqui dados aqui para o irmão, de conversão em Nova York era de 10 mil por semana, que é o grande avivamento do século XVIII para XIX. Os sinos tocavam às 8, às 12 e às 18 para oração. Espalhou-se para a Nova Inglaterra em 1857, mais de 1 milhão se converteram na época. Veio um avivamento no planeta, que é o último avivamento. Depois não tivemos mais, nós tivemos foco. Um pouquinho lá na Argentina, um pouquinho na Venezuela, um pouquinho ali no estado do Rio, depois um pouquinho em São Paulo, mas são foquinhos, não é avivamento no sentido de Jesus entrar. Cruzando o Atlântico, a Irlanda, a Escócia, País de Gales, África do Sul e Sul da Índia. Quando cruzou o Atlântico, 1857, chegou pelas orações no Brasil. E o que aconteceu em 1880 no Brasil, em todo o planeta, inclusive com o avivamento? A
abolição da escravatura. Homens cheios de Deus não escravizaram mais o próximo. Foi a última escravidão humana com o avivamento que houve. Aí em 1910, aí ficou 40 anos assim, avivado. Aí começaram a brigar de novo e começou a guerra, a primeira e a segunda. Hoje o evangelho no planeta é escasso. Jesus está dentro da Bíblia. A revelação de Jesus está na leitura. Aí, versículo 9. Essa profecia se cumpriu quando os romanos tentaram acabar com os judeus. Alguns teólogos entendem no período da tribulação, quando o anticristo se voltará contra os judeus. Porque o anticristo ele vai agir igual como se fosse Deus. Ele vai imitar tudo o que o Senhor faz e vai fazer, ele vai tentar usar os mesmos parâmetros e medidas para o reino dele. Porque ele não é um criador. Todas as leis de Deus foram criadas pelas suas mãos, por isso que ele não erra, por isso que ele é santo. O diabo não, por observação ele vai. Então, para eu não ser um crente que imita o outro, eu leio a Bíblia para ter minha história original com o meu Deus. Jesus falou, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, João 8,44. E Paulo afirmou, nem todos os descendentes de Israel são Israel, Romanos 9,6. Muitas pessoas não conseguem viver de acordo com suas declarações espirituais. Então a pessoa que não tem leitura bíblica, ela até declara enquanto canta, enquanto ora na igreja, na congregação, mas na rotina da semana ela deixa de viver aquilo, porque ela não tem relacionamento de amor com Deus pela sua palavra. Então ela declara que é o que Jesus disse assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, porque mentem. Então são as pessoas que mentem para si mesmas, se autoconvence porque entenderam que ter Jesus é bom, morre salvo, então ela quer esse presente da eternidade, porque tudo que somos no natural, somos no espiritual. A força que nós nos esforçamos para fazer o que é certo no natural, usaremos isso para com Deus, irmão. Porque o grande desafio é a introspecção e correção e o freio em si mesmo de tuas fraquezas para poder, na hora de se relacionar com Deus, usar o mesmo princípio. Mas quem não tem freio consigo mesmo no moral, não vai ter na sua fé. Essa igreja, então, a igreja de Filadélfia, ela estava obedecendo em dois sentidos, trabalhando no nome de Jesus e esperando sua volta. Então, ela tinha a sua honra, porque guardastes a minha palavra, da minha perseverança, eu também te guardarei da provação que há de vir para experimentar os que habitam sobre a terra. O maligno tenta quem ama a obra de Deus. Porque a obra de Deus tem as 4 vertentes, né? Tem o período que você ora, tem o período que você lê a Bíblia, tem o período que você faz alguém bem, numa atitude social, pode ser dentro da igreja, no templo, na casa, cantando, no altar ou embaixo, tanto faz. Cantar aqui ou ali não faz diferença nenhuma para o Espírito Santo te usar. Então, qualquer que seja as vertentes de tua atuação, você será tentado a deixar a igreja. Todos são tentados. Nós é que temos que ser firmes para vencer. Vem as tentações, vem os pensamentos, vem a carta de Filadélfia na mente, vem para todos nós. Vem, tu quer desistir, mas temos que permanecer. A nossa mente não é o nosso guia. A mente é guia de gente cega. Filho de Deus não é dirigido pelo que vem na mente, é dirigido pelo Espírito do Senhor. E nós enfrentamos nossa mente clamando o sangue de Jesus. Por causa disso, Jesus prometeu guardar esses cristãos na hora da provação que viria sobre eles. Ele não permitirá que passe pela tribulação os que aguardarem isso. Tribulação depois do arrebatamento, lá do final dos tempos, né? Que é o apocalipse final, digamos assim.
Quem for fiel e vencer seus pensamentos e se esforçar e for, ele não passará pela grande tribulação. Jesus não vai permitir a sua fé ser provada de um jeito absurdo, sem necessidade, se ela já é por demônios hoje. Agora vamos falar do arrebatamento. Arrebatamento rápido, físico, daqueles que colocaram sua fé em Jesus, acontecerá a qualquer hora, sem aviso prévio, com os cristãos genuínos. Se você tem o nome no livro do Cordeiro, né, da vida, precisa de aviso prévio? Não. Está pronto, qualquer hora que Jesus vier. 5 razões para o arrebatamento. 5 razões porque Jesus vai buscar a sua igreja e não vai permitir que soframos na mão do maligno no grande apocalipse final. Ressuscitar os que já morreram. Essa é uma das razões. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso, então. Primeiro, Paulo fala ali que não se deve ficar triste com quem vai embora. Por quê? Para que chorar por algo que você vai ver eternamente? E isso é tão profundo que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar estes. Por quê? Enfrentar o vale da sombra e da morte. Tem que ser consolados primeiro dos que estão vivos. Deus é justo. Primeiro ele resgata e consola e transforma quem ficou assustado com o vale da sombra e da morte. Entenderam? Porque Deus é santo e verdadeiro. Isso é ser santo, tem foco, não muda. 1 Coríntios 15, 50 a 57. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é normal se revista da imortalidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, não é a carne nem o sangue. O que é carne e sangue biblicamente? É o instinto humano. Só que o céu não se herda com essa força, mas com o sentimento de querer ser bom, com a intenção de querer ser correto. O que nos torna herdeiro dos céus e tornar-se incorruptível é as intenções como quem quer fazer o que é certo. Quando Jesus vier, aqui dentro de nós, no homem interior, já tem que ser incorruptível, para daí vir para fora e transbordar e ressuscitar. Proteger a igreja contra a ira. 1 Tessalonicenses 1, 10, 5 e 9. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Qual que é a ira que é
perfeita. Adivina. Quando é que a gente começa a ficar irado? Quando fala e parece que todo mundo é surdo, parece que ninguém enxerga e fala as mesmas coisas. Aí vem a ira, não é assim? Por repetição. Pensa numa ira divina nesse dia. Isso é a grande tribulação. Só que Deus é bom. Os que o amam não passarão por ela. Então nós temos que entender quem é Deus e como se conduzir. Eu não quero assustar ninguém, pelo amor de Deus, mas essa é a verdade. Proteger a igreja contra a ira. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, o Senhor não quer se irar, porque Ele criou o homem para ser puro e inocente. A ira é reservada para os desobedientes, do que gostam da maldade. Então nós temos que nos cuidar para não termos isso entre nós e um ajudar o outro. Romanos 5:9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E aqueles que não entendem esse pouco tempo terreno e acham que a vida é só aqui e gostam da maldade e entendem que isso é viver, experimentarão a sua ira. Então qual é a nossa oração e leitura bíblica para que Deus converta a nossa geração para Ele?